Você falou um parágrafo, eu esqueci no meio. Vou falar de novo. A gente precisa entender que o chamado de Deus está sempre concordando com a palavra de Deus. Não tem chamado de Deus que deixa a Bíblia de lado. Não tem chamado de Deus que está fora de concordância com a palavra de Deus. Não há palavra de Deus que negue a palavra de Deus. Só que como é que a gente vai saber isso se a gente não conhece a palavra de Deus? Se a gente fica dependendo de vídeo no YouTube, se a gente fica dependendo de outros pregarem para nós. Ouvir pregação é maravilhoso, principalmente quando a pregação é na igreja que você escolheu servir ao Senhor, porque você vai receber direcionamento de Deus para fazer alguma coisa, porque o sermão é para isso, é para te ajudar a entender o que você tem que fazer. Mas para você entender especificamente o chamado na sua vida, você precisa conhecer a palavra de Deus, para você discernir se aquela voz que está te chamando é Deus, ou é a sua carne, ou é alguma outra voz esquisita. Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque Deus, Ele não coloca em xeque o que Deus falou. Então a gente precisa sempre comparar com a palavra de Deus. Será que essa estratégia que eu estou entendendo que vem de Deus é bíblica? Porque se não for bíblica, essa estratégia não vem de Deus. Não, mas eu sou muito espiritual, eu falo, o céu abre, cai relâmpago, sempre vem uma revelação, e aí eu faço assim com o cabelo. Nada contra quem faz isso, mas se no meio disso tudo vier um direcionamento que está contra a palavra de Deus, não veio de Deus. Você se enganou, você se confundiu. A palavra vai dizer que o coração do ser humano é enganoso. Por mais que a gente ache que não, às vezes a gente confunde. Às vezes a gente acha que é Deus mandando e é só a nossa vontade mesmo. A gente só queria muito que fosse Deus, mas não é. Então a gente precisa de realmente comparar com a palavra de Deus, e a gente vê nos 3 últimos versículos desse capítulo uma imagem que ela é meio esquisita mesmo, ela é meio, sei lá, ela é estranha, ela dá nervoso, mas a palavra vai dizer que vem uma mão, pega um pergaminho, porque hoje a Bíblia é um livro só, que você vai passando as páginas. Antigamente, cada livro que está dentro da Bíblia, na verdade, era um pergaminho enrolado. Então nessa imagem, vem uma mão, sabe Deus da onde, e entrega para ele um canudo de papel, só que grosso pra caramba, e fala: engole esse negócio, come a palavra de Deus. E a gente vai ler no capítulo 3 que o gosto era amargo, era ruim o negócio, e aqui diz até por quê. Porque naquele canudo, o conteúdo eram cânticos fúnebres, era cântico quando um monte de gente morre, eram lamentações. Lamentação é um jeito de adorar a Deus. Que isso, pastor? Você está dizendo que é para eu murmurar? Não, lamentar é uma coisa, murmurar é outra. Murmurar é você reclamar do que Deus está fazendo na sua vida e lutar contra Deus. Murmurar é ficar parado quando Deus está mandando você ir para frente, dizendo que você é um pobre coitado. Lamentar é chorar a desgraça que está acontecendo na vida e confiando no Senhor. Lamentar é se derramar no Senhor. Isso é lamentar, isso é uma forma de adorar o Senhor. E às vezes a gente precisa lamentar e a gente quer esconder a tristeza com um grito de alegria. Isso não é adorar o Senhor, porque se está doendo, diz para o Senhor que está doendo. Se está difícil, não diz que está fácil não, diz para o Senhor que está difícil e que você precisa do Senhor para conseguir vencer. Amém, gente? Lamentar é bíblico, murmurar que não é. Não é à toa que tem um livro que Jeremias escreveu que chama Lamentações. Ele não está murmurando, ele está falando: Senhor, se o Senhor não vier comigo, o negócio vai ficar muito estreito, eu não vou conseguir, eu preciso do Senhor para isso. Quem está entendendo? Amém. E também vinha lá no conteúdo palavras de condenação.
apóstolo Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, que ele não tinha nenhuma expectativa que a igreja de Corinto se afastasse dos descrentes. E ele fala, ó, em momento nenhum eu espero que vocês julguem os de fora. Esses aí não é para a gente, isso é para o Senhor fazer. Mas ele vai falar para os de dentro, a gente vai precisar ajudar um ao outro. E às vezes vai ter um irmão que está fazendo uns negócios esquisitos, você vai precisar chegar para ele e falar, cara, isso não, isso está fora da palavra de Deus, está errado, só quem ama que faz isso, mas isso a gente faz para quem é crente, amém, gente? E estava nesse conteúdo, e Deus avisou para ele 3 vezes, ó, aquele povo não vai querer te ouvir, mas é para você falar, e ó, quando você estiver falando para eles, não vira rebeldes igual a eles não, guarda o seu coração, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. A palavra de Deus, ela é o conteúdo do nosso chamado. Eu não sei qual é o chamado específico que Deus tem para cada um que está aqui, mas eu garanto à luz da palavra de Deus, que a palavra de Deus é o conteúdo do seu chamado, mas você precisa mastigar, ainda que seja amargo na boca, porque tem alguns textos que a gente lê e a gente não gosta. Se a gente pudesse, a gente tirava da Bíblia, mas não é para tirar, porque está escrito, é para que a gente seja transformado, é para que o nosso jeito de pensar deixe de ser um jeito de pensar de criança, a palavra do Senhor fala isso, e passe a alcançar a maturidade de Jesus. Imagina se a gente pudesse ter a mente de Cristo. Deixa eu te dar uma boa notícia, a gente pode, é a palavra de Deus que faz isso, e nos dá a mente de Cristo. Nosso chamado não é definido pelos nossos sentimentos, nosso chamado não é definido pelas nossas opiniões, pelas nossas preferências, e muito menos pelo que a sociedade diz que a gente tem que fazer. Nosso chamado, ele é determinado pela palavra de Deus. Nosso chamado, para a gente entender melhor, a gente precisa identificar quais dons Deus já nos deu, quais dons espirituais, o que Deus colocou em mim de capacidade que sem o Espírito Santo eu não conseguiria fazer, quais talentos naturais Deus te deu. O seu chamado passa por aí, mas você vai precisar pegar isso tudo e enxergar com as lentes da palavra de Deus, para que não fique nenhuma dúvida daquilo que Deus te chamou para realizar. A gente precisa internalizar a palavra, para que enquanto a gente estiver anunciando para aqueles que são rebeldes, para aqueles que ainda são inimigos de Deus, a gente não se torne rebeldes como eles. Você tem alimentado seu espírito com a palavra de Deus? Você tem buscado nas escrituras o conteúdo e a direção para a sua vida, para o seu chamado? Não se contente com um chamado, com algo que você tem feito só porque está parecendo fácil. Vá buscar na palavra de Deus aquilo que o Senhor tem para você. Se capacite cada vez mais. Tem uma frase que ela tem um sabor de palavra de Deus, que é: Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Isso só é bíblico se você se capacitar através da palavra. Isso é Deus te capacitando. Não é assim, ó, te chamei para isso aqui, aí vem plim, pronto, agora você sabe fazer. Isso não é o jeito que Deus capacita. O jeito que Deus capacita é para lá que você tem que ir. Então agora vai. Ué, mas como é que eu vou fazer? Bem, está aqui a minha palavra. Vai ler como outras pessoas que passaram por uma situação parecida fizeram. Pô, mas foi difícil, é verdade. Mas em Deus você vai conseguir e vai alcançar algo que é muito maior do que eu e você a gente consegue pensar.